No último vídeo que eu postei nas minhas redes, eu falei sobre a troca de pulseira, né, nos relógios. De certa forma é uma customização que você consegue fazer e como isso pode afetar na visão que você passa com o relógio. Esse aqui, por exemplo, é um relógio bem casual, só que com a troca da pulseira para essa pulseira de couro, acabou virando um relógio um pouquinho mais formal, se eu quiser. Dependendo da roupa que eu estiver usando, eu consigo passar essa visão. E aí eu decidi trazer um vídeo mais completo aqui no YouTube, falando sobre isso. E eu vou fazer um unboxing de dois relógios, que na verdade é um re-unboxing, né? Eu já abri eles faz tempo, só que como eu sempre guardo as caixas, eu resolvi fazer isso porque eu achei interessante a forma como eles chegam. É o mesmo relógio, o mesmo modelo, só que um veio dos Estados Unidos e o outro veio do Japão. E aí eu vou mostrar a diferença para vocês e fazer a customização de um deles, trocando a pulseira para uma de couro. Primeiro eu coloco esse feltro aqui para não riscar nem acontecer nada. E vamos para o unboxing primeiro. Primeiro o relógio que veio diretamente do Japão, que é esse MQ24. Acho que tá dando para ver agora. Aqui vocês conseguem ver o modelo, o número de série dele ali. Ele vem nessa caixinha aqui, bem simples, que passa a ideia de ser um relógio barato, certo? Porque não é mentira, né? E aí você abre ele aqui e ele tem toda essa parte de papelão. O relógio vem aqui, ele veio com uma película, mas eu já tirei porque eu já tô usando esse relógio faz um tempo. Mas basicamente é esse a apresentação. E aqui embaixo vem o manual, tudo certinho. Tá tudo em japonês, né? Obviamente, porque veio de lá. Mas dá a impressão de ser um relógio baratinho, né? E é basicamente isso aqui que a gente tem. Agora, eu mudei até a posição da câmera aqui. A diferença de apresentação. Esse daqui eu importei dos Estados Unidos, na época em que esse modelo ainda não estava tão em alta. Então vocês veem aqui que tem o mesmo nome aqui, mesma numeração do japonês, certo? MQ24, muda só os últimos números, que isso aqui é provavelmente a referência dele, do modelo, né? Então tem essa primeira proteção. Aí tem essa caixa dividida em duas partes, você abre e aí o relógio vem nesse suporte. Então é bem diferente a apresentação entre um e outro. E aqui a gente tem um visual um pouco mais bem cuidado do que o que a gente comprou do Japão, né? Vou tirar ele aqui. A caixa é só isso e o manual vem aqui embaixo. Então a impressão que dá é que esse relógio aqui é mais caro, só que é exatamente o mesmo. A diferença é que, além do mostrador, né, a diferença é que um visor branco foi comprado no Japão, onde ele foi feito para ser um relógio barato, e esse daqui veio dos Estados Unidos, o que eu não sei se isso significa muita coisa, mas aparentemente eles têm um cuidado um pouquinho maior lá com a apresentação do produto. Então é isso que eu queria mostrar, né? A diferença entre um modelo e outro, mesmo sendo o mesmo número de série, digamos assim, só que a apresentação deles é totalmente diferente. E é aqui vocês conseguem ver que o tamanho também é igual. O que muda realmente é o mostrador, né? Que o mostrador do amarelo aqui que eu comprei via Amazon é um pouco mais inspirado nos modelos Field, né? Enquanto esse daqui
é um mostrador um pouquinho mais padrão. E é isso. Esse foi só um ponto curioso do vídeo que eu queria mostrar para vocês. E a próxima parte eu vou terminar de organizar aqui. Eu vou trocar a pulseira de um deles por uma pulseira de couro para ficar com esse visual aqui um pouquinho mais sério. E é isso, vamos lá. O que a gente vai precisar aqui é de um kitzinho desse de chave, mas a gente vai usar só a menorzinha aqui, essa aqui de 1.4 milímetros, que é a que vai encaixar ali no feixe do relógio pra gente conseguir desmontar ele. Então, primeiro de tudo, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui. Nesse ponto aqui é onde a gente vai encaixar a chavinha e destravar o pino para tirar a pulseira. Bem nesse ponto aqui a gente vai encaixar. Tem um relevo aqui, acho que dá para ouvir, ó. E aí a gente vai encaixar nesse relevo, puxar, e aí vai conseguir desconectar a pulseira. Eu vou fazer isso dos dois lados e aí eu volto para tentar mostrar para vocês um pouco mais de perto como que é esse pino. O primeiro já foi e é exatamente esse pininho aqui, ó. Acho que agora dá para ver. Tá vendo que tem um relevo aqui? A gente tem que encaixar a chavinha aqui e puxar. Agora eu vou tirar da parte de baixo aqui. Aí, as primeiras vezes é bem mais complicado, mas depois você se acostuma com essa travinha aqui. E aí agora é só pegar a pulseira nova. Agora eu vou pegar de couro e vou fazer a troca. Essa daqui eu achei bem legal, porque acho que dá pra ver a textura dela. É um couro de verdade, não é sintético, então a tendência é que a durabilidade seja melhor, né? Vamos ver como vai ser isso na prática. Eu já tô usando uma aqui e agora vamos testar nesse relógio. Acho que com fundo branco vai ficar mais interessante do que se eu colocasse no outro. O legal dessa pulseira é que ela vem aqui, ó. Essa partezinha branca aqui é tipo um tecido que você vai encaixar o pino. Então, tipo, ele não vai encaixar direto no couro. Tem uma proteção aqui. E eu achei isso bem interessante. É um cuidado a mais que tem uma pulseira que não foi cara, né? Acho que eu paguei R$30, se eu não me engano, no kitzinho que vem duas. Então, vale a pena. Lembrando que Casio, pelo menos esses vintage, pulseira de 18 milímetros. E eu vejo, inclusive, relojoeiros errando isso. Eu já levei uma vez um relógio para trocar e ele inverteu. Ele colocou o fecho para baixo, quando na verdade ele é na parte de cima do relógio. Então, isso é um ponto também importante de prestar atenção na hora que você for trocar a pulseira. A parte das fivelinhas aqui, dos buracos, é sempre para baixo e não ao contrário. E eu acabei de descobrir que tem um relógio da Casio que tem 17 milímetros. Por causa de 1 milímetro ele não vai conseguir encaixar aqui. A pulseira até encaixa, só que o problema é o pino. Ele acaba pegando aqui, ele não encaixa. Então eu vou escolher um outro relógio da minha coleção para colocar essa pulseira, porque eu falei que eu ia fazer esse conteúdo, então só vai ser em outro relógio. Então fica aí a dica, se você quiser trocar a pulseira desse relógio aqui em específico, do MQ24, 17mm ou 16, mas 18mm não entra aqui. Novidade para mim. O escolhido foi o A171, que é basicamente
a versão redonda do A158. Aqui vocês conseguem ver o nome dele. E é basicamente o mesmo mecanismo aqui. É só puxar a travinha que a pulseira vai sair. E aí, antes de desmontar o relógio, igual eu tinha feito antes, o que eu vou fazer aqui é basicamente pegar a pulseira e colocar por cima, certo? Aí a gente consegue ver que a pulseira se encaixa perfeitamente aqui. Foi o primeiro. Agora vamos para outra parte. Tô vendo que às vezes eu raspo aqui, né? Como esses relógios não são trabalhados aqui nessa parte interna, ele só tem uma texturinha na parte externa aqui. Eu não ligo muito, mas se for um relógio trabalhado, é bom você passar uma fita, alguma coisa assim na pulseira para você não riscar sem querer o relógio. E também esses relógios aqui são baratos, então mesmo se riscar nessa parte aqui, não vai ser um prejuízo tão grande assim. Então, só para você ter um cuidado maior, se o seu relógio for mais caro e você não quiser ter esse problema com riscos, passa uma fita aqui nessa parte, que aí sempre quando você errar na hora de puxar aqui o pininho, não vai ter problema com isso. Consegui tirar aqui e agora eu vou colocar a pulseira nova de couro. E uma coisa que eu fiz, além de trocar a pulseira, foi trocar o pino também. Eu coloquei o pino que veio com ela e não o que veio com o bracelete original. Por quê? Porque esse daqui é bem mais simples, é bem mais fácil de tirar. Se eu quiser trocar depois também. O da Casio é bem mais duro. Eu fiquei uns 10 minutos aqui para conseguir tirar os dois. Então, esse daqui tem... acho que dá pra ver. Tem 2 níveis aqui. Tem 2 relevos. Enquanto o da Casio tem só um. Então, na hora de você puxar aqui, de encaixar a chavinha, acaba ficando um pouco mais difícil no da Casio. Esse daqui, qualquer ponto que você pegar, você consegue puxar. Então, vamos lá de novo, colocar, lembrando sempre o fecho para a parte de cima do relógio e os buraquinhos para baixo. Como ele tem uma mola, se você apertar muito e soltar de uma vez, ele vai pular desse jeito. Então o ideal é que você encaixe com um pouco mais de cuidado aqui. Encaixou, é só dar uma puxadinha para ver se realmente tá encaixado. E aí tá feito. Agora eu vou encaixar o outro lado aqui, e aí eu volto com ele no pulso, mostrando para vocês como ficou. Então aqui está o meu novo relógio, né? Porque ele fica com um outro aspecto, né? Um pouco mais sério do que com o bracelete. Eu vou colocar ele agora e aí eu mostro pra vocês como que ele fica no pulso. E aqui o resultado de como ficou esse relógio com a pulseira de couro. Na minha opinião, combinou bastante, principalmente por conta dessa parte aqui ser em prata, né? Acho que ficou bem legal. E agora é só aproveitar esse novo relógio. Se você tem um relógio aí parecido com esse, ou um 168, 158, testa, faz isso, compra um kitzinho de pulseira de couro, troca aí e deixa aí nos comentários o que você achou. Na minha opinião, combinou muito, tanto com esse modelo quanto com esse que eu já tinha mostrado nas redes sociais. Eu acho que dá um aspecto diferenciado para esse relógio, que já é bonito, mas fica com um estilo diferente, digamos assim.